E agora, eu queria ver como que a gente fixa o tema da live do Roberto aqui. Mas eu confesso que eu sou nova nisso. Nós vamos falar, vamos lá. A gente vai falar hoje como que a gente pode de imediato, assim, né? O Beto já tá aqui. Eu vou... Beto, pede aí para você participar comigo, que eu acho que por aqui eu não consigo. Aê! Olha quanta gente chegando! Que delícia! Aê! Oi, Beto! E aí, Nini? Oi. Tudo bom, bem, querida? Beto? Tudo bom? Joia! Tá me Feliz de escutando você bem? ter. Opa, super bem. Será que o povo tá escutando a gente bem? Acho que sim. Também acho que sim. Porque quando não escuta, eles reclamam, viu? Eles falam. Eu não tô muito acostumado, não. Na verdade, é a minha primeira vez. Agradeço aí o convite, viu, Nívia? Eu tô muito feliz que você aceitou. Muito feliz. Não, tamo junto aí. Parabéns aí por todo o empenho em ser essa difusora aí de bem-estar, de saúde para todos aí. Você sabe que eu sempre falo, né? Você que foi o start na minha vida para isso. Que bom, que bom. Eu tenho uma vida antes do Dr. Roberto e uma vida depois. Imagina. Mas você dependeu só de você, na verdade. Eu só dei o impulso, eu só dei as orientações. E foi você aí que tomou as medidas e tomou as rédeas aí da sua saúde. A gente está fazendo 5 anos juntos já. 5 anos. 5 anos. Passou comigo em 2015, hein? Nossa! O tempo passa. E você cada vez melhor, bem. hein? Eu dei uma relaxadinha, mas super agora bem, tá voltando. Eu recebi das minhas seguidoras aqui algumas perguntas, né? E aí, assim, eu peguei as mais pertinentes e as que estiveram repetidas. Tá. E daí, assim, né? Na verdade, o nosso bate-papo vai ser como a gente pode melhorar agora, né? Nessa época de imediato, né? Potencializar aí, né, as nossas sensações de bem-estar, já que está todo mundo preso em casa. E também para que não tenhamos agora, né, um estado meio que depressivo, né? E a ansiedade, que aumenta muito da gente ficar em casa, né? Eu acho que esse bate-papo é bem importante aí para o momento. E as pessoas, a princípio, podem ter olhado ali a chamada, né, da live, relacionando depressão, ansiedade, imunidade. E é um tema, é uma área de muito estudo hoje, dentro da medicina, que leva um nome meio complexo, que chama psiconeuroendócrino-imunologia, que é a relação entre a nossa imunidade, o sistema endócrino e o sistema nervoso. Então está se vendo o quanto que o estresse agudo, o estresse crônico pode acabar impactando no nosso sistema nervoso, produzir inúmeras substâncias que no primeiro momento podem até ajudar e que se produzidas de forma cronicamente podem acabar sendo maléficas e acabar atrapalhando e até causando uma hiperreatividade do nosso sistema imune, causando doenças autoimunes, alergias, ou até diminuindo mesmo. Como você vê, hoje está a ligação entre cânceres, em pessoas que passaram por algum estresse, morte de um parente, está se vendo muito essa relação, né, a doença cardíaca, né, a doença coronária, aí tendo muita correlação com fatores estressantes. E hoje a gente está passando por um período de muito estresse, de muita incerteza, né, que é assim, o que vai acontecer em relação aí à nossa saúde, né, esse debate intenso, saúde ou vida financeira, os dois estão interligados, né, a gente sabe que um depende muito do outro. No primeiro momento a gente pensa na saúde, mas também pensamos na vida financeira, que vai trazer saúde também, logicamente. Então, o estresse hoje está realmente sendo o estresse, principalmente o estresse ruim, que é o distress. É diferente do eustress. O eustress é aquele estresse benigno. As pessoas sempre veem o estresse como sendo só maligno, mas não. O eustress é a motivação quando você acorda e você pensou em ter uma ideia para me convidar para uma live, para fazer um novo curso, fazer alguma atividade física. Esse é o eustress, é a vontade de sair da cama. Isso é mediado por um neurotransmissor chamado dopamina, a vontade de você ir para cima. Já o distress é quando já o excesso de sobrecarga, de pressão, aquilo já está te incomodando, até te paralisando. Aí sim é o distress, é o estresse ruim, que é o que muitos podem estar passando agora, se sentindo presos, acuados, incertos em relação à vida financeira. E aí, eu acho que a ideia da live é realmente falar sobre isso, o que a gente pode estar fazendo para estar
combatendo esse estresse ruim, né? E a gente usar até o tempo livre, se você for ver, que é bom, né? Você tem um tempo livre hoje para praticar. É bom. Exato. Poxa, a gente sempre quis tanto tempo, né? Poxa, reclama, não tenho tempo para treinar, não tenho tempo para ler, para estudar, e agora a gente está tendo mais tempo aí para conversar, mesmo que de forma online, e aproveitar esse momento, e aproveitar o benefício do eustress, de você sair da cama com vontade. Isso é o que é a ideia daquilo que se falar, não é falar eventualmente da doença depressão, da doença ansiedade, e sim de métodos em relação ao estilo de vida e alimentação, e o que pode se fazer para evitar entrar numa depressão, uma doença, né, realmente importante, que a incidência é cada vez maior, um transtorno de ansiedade. Também a TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que sim, é uma doença muito debilitante. Então, o que a gente pode fazer? Né? Que realmente são coisas básicas. Tem coisas que as pessoas ficam pensando muito. Eu vi uma seguidora sua falando de soroterapia. Acho que tem muita coisa antes para se fazer. Né? Por exemplo, você manter os seus horários de sono e vigília, você dormir cedo, acordar cedo, né? Acordar com a luz solar. A luz solar bloqueia a melatonina que foi produzida à noite, libera o cortisol. Sim. O cortisol tem um pico matinal importantíssimo na hora que a gente acorda. E ele que dá essa vontade de sair da cama. Ele tá conectado com a dopamina, que é esse neurotransmissor ligado à motivação. Então, você acordar cedo, se expor à luz é muito importante para bloquear essa melatonina. O que as pessoas às vezes ficam no escuro, às vezes elas postergam muito para acordar. Então, outra coisa, para quem acorda muito, às vezes acorda meio cansado, desmotivado, não comer açúcar logo de cara, ou um alimento muito rico em carboidrato. Porque o pão refinado, né? Alimentos muito doces, isso pode ser ruim, porque o açúcar, quanto mais alto, mais baixo o cortisol. Eu faço um teste pelo SEIB, que eu chamo de testes funcionais em endocrinologia, e a gente induz a pessoa à hipoglicemia. Quando abaixa açúcar no sangue, o cortisol sobe. E a recíproca é verdadeira. Quanto mais alto o cortisol, mais baixo o açúcar. Quanto mais alto o açúcar, mais baixo o cortisol. Então, se você acorda cansado e se tufa de açúcar, você pode piorar o seu cansaço. Ainda. 2, você vai... Que foi outra coisa que eu vi o pessoal falando aí nas perguntas. Como ter menos compulsão por açúcar. Se você acordar e já entrar essa em contato... foi campeã, viu? Foi campeã. Assim, evita entrar em contato com ativar o paladar doce. Se você entrar em contato logo de manhã com 2 substâncias que eu considero muito viciantes, que te levam à compulsão, como o açúcar e a farinha de trigo, aquilo gera um estado de compulsão. Então, o que você faz logo ao acordar é determinante no que você faz ao longo do dia. Você imagina se você realmente tem esse problema com açúcar, por exemplo. Primeira coisa, básica, né? Não tem em casa. Se a gente tem em casa, logicamente você ficar vendo aquilo, te tentando, até quem não tem problema de compulsão pode ficar com compulsão. Eu não tenho compulsão por açúcar, mas eu estou num restaurante, vou almoçar, vejo ali aquele bis ali, vejo um alpino, quem não fica com vontade? Todo mundo. Mas a diferença é, você tem a vontade ou você vai às vias de fato, né? Vontade todo mundo vai ter. Você vai ter vontade de continuar na cama, vontade de comer um monte de guloseima, mas eventualmente você não vai às vias de fato. Você tem vontade de matar alguém, você não vai matar porque sabe que você pode ser preso, então você prefere só passar raiva. Então, vontade das pessoas me escrevem assim, doutor, eu tô com vontade de comer chocolate. Fala, poxa, eu também tô. Eu acho que ter vontade não é nenhum crime. As pessoas vão ter. Agora, como a gente combater essas vontades que podem eventualmente nos atrapalhar em algum objetivo, não vejo nenhum problema. Se você também não está focado aí em melhorar a sua forma física, em ter eventualmente mais saúde em relação aos seus níveis de açúcar, colesterol, você pode comer o que você quiser. Isso é só o que eu vejo e o que eu passo de dicas e orientações que eu faço de mim em pacientes para que a gente consiga ir além e parar na vontade e não ir às vias de fato, né? E uma delas é isso, você acordar e eventualmente não entrar em contato já diretamente com algo muito doce, senão você vai ativar aquela vontade de comer doce, farinha de trigo o dia inteiro, se você entrar com... Por isso que o jejum muitas vezes matinal é bom, até para domar, ele sensibiliza a leptina, ele faz com que você vá tendo um maior poder sobre as suas vontades, né? Não sei se você pratica o jejum aí de vez em quando, Nívia. Não mais. Não mais. Você tá magrinha já, não precisa mais. Não. Pode ganhar massa muscular, pode comer mais, pode comer mais carboidratos. Mas eu já fiz muito tempo, eu fiz jejum, você sabe, né? Hoje eu não... Hoje eu ando... Eu acordo 5 da manhã, né? Excelente, e já vou para a estrada, né?
E mesmo assim, agora que eu tô em casa, eu não tenho acordado às 5, mas eu não fico na cama. Deu 7, eu tô com formiga. Então, assim, como eu acordo às 5, eu bato um bom shakeão, porque às 6 da manhã eu já tô na estrada, né? E aí, tem dia que eu saio às 6 e volto só. Tá. Deus sabe lá que horas, né? Entendi. Então, Não, eu isso é preciso de um excelente, bom excelente. café da manhã. Não, excelente. Eu acho que não vejo nenhum problema. As pessoas também... o jejum é uma estratégia a mais, não é a única hoje, né? Você pode eventualmente utilizar dele algum dia, ou outro dia não utilizar. Não que você não pode usar carboidratos de manhã, que nem as pessoas às vezes pensam. O ideal, caso você tenha essa compulsão, não entrar logo em contato com a farinha de trigo, né? Ou até um suco de laranja é muito doce. Se você tem compulsão com doce, aquele suco de laranja, que às vezes pode, né, não ser ruim, mas vai ativar a sua vontade de comer doce ao longo do dia, né? E a atividade física matinal já também é outra forma de você aumentar a serotonina, aumentar a dopamina, que são neurotransmissores ligados ao bem-estar. A dopamina, então, é motivação, é vontade de ir para cima. A serotonina te dá mais calma, te dá mais alegria. Então, essa é a ideia de você combater a ansiedade e a depressão. A ansiedade seria muita adrenalina, muita dopamina. A pessoa que ela passou, né, ela é hiperenergia, né? Então, é adrenalina demais. Aquilo virou tanto, ela não só quer, ela já pensa demais no futuro e já vivencia aquilo se torna um grande problema, né? E o exercício físico se mostrou importante na modulação da dopamina, combatendo essa hiperenergização, vamos dizer assim, que se transformaria numa ansiedade generalizada, né? Assim como na depressão. Então, você evitar, né, se informar, né, uma vez ao dia. Se você ficar o dia inteiro vendo notícias ruins, não vai ser bom. Né? Não vai ser bom. Física, você colocar para dentro de você, para dentro do seu intestino, para você povoar suas células intestinais, a sua flora intestinal com bons alimentos. Isso vai ser determinante também na produção de serotonina e dopamina. Então, hoje está se vendo que 70% dessa dopamina, dessa serotonina, é produzida via intestino, principalmente pelo nervo vago. Então, o que você come vai ter também ação sobre o seu sistema psíquico, seu sistema nervoso. Então, é falado, né? Alimentos anti-inflamatórios, né? Berries, né? Frutas, vegetais, né? Alimentos orgânicos, tudo isso acaba sendo muito benéfico para a sua flora intestinal, bastante água, tudo isso ajuda na modulação da flora e na produção da serotonina e da dopamina, evitar adoçantes muitos adoçantes artificiais, né? O açúcares, tudo isso altera a flora, né? Então, exercício físico matinal sempre melhora. As pessoas perguntam muito se o exercício é melhor à noite ou de dia. Lógico que vai fazer o exercício de manhã. Em algum horário é melhor do que não fazer. Mas se você puder escolher, sempre de dia. O exercício ele aumenta cortisol. Olha, o cortisol, aquele cortisol que todo mundo pensa que ele é ruim. Não, ele durante o exercício, junto com a produção de testosterona e GH que o exercício faz, ele acaba sendo benéfico. Então, o cortisol vai de quem o acompanha. Então, você está durante o exercício, o seu açúcar vai tender a baixar, a sua insulina vai tender a baixar, cortisol e GH aumentam. Isso você criou um ambiente saudável, anti-envelhecimento, favorável à queima de gordura, favorável a ganho de massa muscular. Por isso, a atividade física matinal ela é estimulante. Se ela aumenta o cortisol, ela aumenta a adrenalina, o que acaba sendo estimulante. Se ele aumenta o cortisol ou a adrenalina, ele é anti-melatonina. Então, se você faz um exercício muito intenso à noite, não vai ser bom para o seu sono. Se você tem insônia, não vai adiantar você ficar usando um monte de remédio para dormir e não retirar as coisas básicas, né? Como eventualmente bebidas cafeinadas, exercícios físicos muito intensos. Então, à noite, se for para fazer alguma atividade física, uma coisa mais um pilates até, uma coisa não tão intensa, que aumente muito a frequência cardíaca, né? Ou até uma musculação acaba, um treino de perna, por exemplo, aumenta muito a minha frequência cardíaca, por exemplo, eu saio suado, atrapalha meu sono se eu treino à noite. Por anos eu treinei à noite, eu tive realmente problema para dormir, e hoje eu estou treinando de manhã e é completamente diferente. Até para energia ao longo do dia. Então, cortisol de manhã, melatonina à noite. Esse é o relógio biológico cerebral, central, glândula pineal. Então, luz faz cortisol. Ao longo do dia, aquele cortisol vai diminuindo, chega à noite. Se a gente não tivesse interferência da luz, o cortisol está mais baixo, a melatonina começa a subir. Então, é uma gangorra. Cortisol, melatonina, cortisol, melatonina. Aí, se você vai à noite e faz algo muito estimulante, muito cortisol, pouca melatonina. Você criou um ambiente do dia à noite, né? Assim como pessoas que dormem
por exemplo, mais de 1 hora ou até mais de meia hora até durante o dia. Quando você dorme, você libera muito melatonina e cortisol. Lembra que eu falei que cortisol e melatonina são antagônicos. Então, durante o sono, sua melatonina está mais alta e o cortisol está mais baixo. Você dormiu à tarde, você já criou esse ambiente. Imagina se você dormiu do meio-dia a 1h30. A 1h30 da tarde, você acorda com cortisol das 6 da manhã. Nossa, Você faz um novo pico de cortisol. Ou seja, seu dia recomeça às 2 da tarde e não estar no meio dele. Então, para o seu relógio biológico, dormir à tarde, que nem as pessoas podem estar fazendo agora, até por terem mais tempo, pode não ser muito bom. Não sei se você costuma fazer essa dormir. Não, você não para, né? Você não para nunca. Energia a mil. Mas é bom. Agora em casa, eu peguei e foquei ainda mais nos estudos. Uma, porque o curso de yoga virou online por causa da quarentena. E aí, assim, tá com muita coisa para estudar. A faculdade de nutrição tá dando aula também online. Então, assim, eu não tô em casa, mas não tenho tempo para dormir à tarde, não. Às vezes até, sabe, dá o curso de yoga, dependendo do tema, vai dando aquele soninho, mas fala, acorda. Não tem tempo você fala que a siesta, né? A famosa siesta espanhola. Diz que é 20 minutos, até 30, é isso 30 mesmo? minutos. Exato. 30. Aí você acaba não dando tempo de você ter essa liberação hormonal durante a liberação hormonal durante esse período. O que aí seria até favorável e melhoraria até essa concentração à tarde, né? Então, até meia hora não veria como problema. Já à noite, já mais do que 1 hora durante o dia não seria nada bom, né? Então, os pilares para a gente ter essa liberação de serotonina, a alimentação limpa, clean, né? Então, evitar alimentos industrializados, alimentos processados, né? Comida, o que a gente fala, comida de verdade, seja você vegetariano, seja você onívoro, né? Quanto mais clean a comida, melhor para a sua flora intestinal, né? Os exercícios físicos durante o dia, de extrema importância, mesclar atividades de força com atividades aeróbicas sempre é benéfico, né? Uns querem fazer mais aeróbico, outros mais musculação. O equilíbrio sempre é bem-vindo, uma atividade dinâmica, ou que melhore sua agilidade também. Então, pense num homem pré-histórico, né? O homem pré-histórico, ele eventualmente ia migrar, né? Então, ele precisava fazer uma atividade de longa duração, uma caminhada longa. Outra hora ele precisava fugir, ele precisava de uma atividade mais intensa. Outra hora ele precisava carregar uma pedra, uma atividade de força. Então, se a gente conseguir mesclar, né, força, agilidade, atividade aeróbica, isso vai ser excelente para a nossa composição corporal e para o nosso envelhecimento saudável do ponto de vista cerebral e de composição corporal. Então, mesclar é sempre mais bem-vindo. O aporte de vitamina D, que hoje a tendência as pessoas terem uma diminuição na tem essa vitamina D. Pergunta para você também sobre a vitamina D. Pediram para você falar, e inclusive sobre o estudo que tem em relação com o coronavírus. Aí você já engloba tudo aí para gente. Já se fala há bastante tempo dessas relações da vitamina D com imunidade. Hoje está cada vez mais se apregoando relações da vitamina D com vários aspectos de saúde, ainda são contestados, tem muita polêmica em cima disso, não dá para ainda fincar o pé em nada, tá? São estudos, quando você fala estudos ou artigos, o que saiu agora não foi um estudo, foi um artigo, tá? Que já sofreu algum tipo de crítica, até porque a mídia acabou divulgando muito isso, e se cria um excesso, né, até pelo momento, um exagero de como se fosse uma nova cura, e não é isso. O que se viu é que pessoas que estavam confinadas, idosos, tinham uma deficiência de vitamina D e coincidiu com uma gravidade e teve talvez um fator causal, um fator de relação entre uma hipovitaminose D e uma exacerbação da doença que ainda também não é tão comprovado, tá? Mas se viu essa relação e teve um estudo recente que mostrou que pessoas que saiu até no British Medical Journal, que é um jornal muito conceituado, falando que pessoas com níveis de vitamina D abaixo de 25 nanomols por litro teriam mais infecções respiratórias. Então, que a gente conseguisse manter um nível mais saudável, já seria suficiente. Sem dúvida, o sol, se você conseguir se expor aí 20 minutos uma vez por semana, você já consegue ter uma elevação de 10.000 UI, UI no sangue. Seria equivalente a tomar uma dose de 10.000 UI. Se você conseguir se expor, por exemplo, no verão, durante meia hora, às 11h30 da manhã, meio-dia, já seria suficiente para você passar uma semana toda com um nível melhor de vitamina D. O que acontece é que muitas vezes a gente não consegue fazer isso, principalmente agora, né? A gente mora numa cidade, principalmente nós que moramos em cidades urbanas, não vamos a clubes todas as horas, né?
muitas vezes chega o fim de semana, está chovendo, você não se expõe, às vezes quando se expõe você acaba colocando protetor solar. Então está se vendo uma maior incidência de deficiência de vitamina D, né? Porque realmente as pessoas passaram a se proteger mais do sol, né? Envelhecimento também diminui a síntese, obesidade, o excesso de magreza também acaba sendo ruim para a produção de vitamina D. Então, são vários fatores que atrapalham, por isso que a mensuração é importante, eventualmente suplementação, eventualmente até com a própria exposição solar, né? Então, não necessariamente todo mundo vai ter que tomar vitamina D à torta e à direita. Eu vejo vários pacientes que não tomam e têm níveis ótimos. Tem níveis de 50 nanomols por litro e está excelente. Eventualmente não precisa suplementar. Né? A minha vitamina D é alta e eu não suplemento. Ela é altíssima. Então, isso você, não sei se você se expõe ao sol frequentemente, como é que é? Pela minha cor, você já sabe que não, né? Não muito. Não muito, não. Não mas, muito. Assim, mas eu tenho o período que eu não passo protetor e fico meus 15 minutinhos, então... Mas a pele mais clara, ela é até favorável à maior síntese, né? Quanto mais melanina, quanto mais cor na pele, menor a síntese a partir do sol. E as pessoas mais claras, elas acabam com pouco sol já estimulando a produção de vitamina D. Né? Mas também aí as pessoas mais claras passam também mais protetor ou fogem mais do sol, né? Então, por isso que o ideal é sempre estar fazendo uma avaliação desse nível sanguíneo de vitamina D, né? Para realmente suplementar ou não. E próprios fatores genéticos. Tem pessoas que... Tem um exame que eu fiz recentemente, que é um exame, faz um mapeamento genético interessante e mostra que a síntese de vitamina D também está linkada a um fator genético. Eu já percebi tenho essa alteração genética e eu sempre venho com um nível mais baixo se não suplemento. Sempre é 20, 25, sem suplementação. E com suplementação eu consigo ficar em torno de 50 a 60, né? E está se vendo que a vitamina D até tem a relação também são estudos, artigos, nada também... quando você fala num estudo ou artigo, não está se provando nada, não está uma orientação, está se sugerindo isso, que a vitamina D pode também ter relação com a serotonina. E por isso que também as pessoas que moram em países nórdicos, por exemplo, teriam uma tendência mais alta ao suicídio ou mais depressão nesses países, mesmo você não tendo violência, você não tendo problemas urbanos como a gente tem aqui, pessoas que não têm problemas financeiros, né, não têm problemas na saúde, na educação, e tem mais depressão que a gente, né? Lógico que isso não é um fator causal, mas poderia ter um pouco de envolvimento também da vitamina D, né? Então ela pode sim modular a serotonina. Tem uma pessoa aqui perguntando se tem relação da vitamina D e pressão baixa. A vitamina D ela pode estar envolvida na hipertensão por correlação com o sistema renina-angiotensina. E alterações nesse sistema aumentam a pressão. Então, pessoas com deficiência de vitamina D podem ter aumento de pressão. Falar que a vitamina D vai ter pressão baixa, eu já não acredito. Será que é essa a dúvida dela? Ela está achando que... Pelo que eu li aqui, até vou ter que voltar que já subiu bastante. A falta de vitamina D tem relação com a pressão baixa? Não, esse já falou que é seria pelo contrário. A falta de vitamina D teria a relação com a hipertensão, né? Então, a pressão baixa, o que eu vejo, o maior motivo de pressão baixa que eu vejo, na verdade, é pessoas com pouca massa muscular, pessoas menores, com uma composição corporal mais magra. O músculo traz muita água para o corpo, que tende a aumentar a sua pressão. Por isso que pessoas mais fortes, às vezes, tendem a ter hipertensão. E muito músculo poderia até fazer um excesso de uma hipertrofia do ventrículo esquerdo por hipertensão. Seja com uso de esteroides, ou seja só com uso de musculação, ou só com uma prática excessiva de atividades de força, podendo realmente sobrecarregar o nosso sistema hídrico, né? Então, pessoas com pouca massa muscular podem ter hipotensão, sim, tá? Essa é a maior causa que eu vejo no dia a dia. O que mais perguntaram aí pra gente? Ela perguntou aqui, ó, jejum intermitente, Grande Claudião, muito obrigado aí. Se tem alguma contraindicação. Não, contraindicação não tem, né? Mas precisa ver
como que ela se encontra nesse momento, né, Beto? Deixa Sem o dúvida, médico sem falar dúvida. que é mais fácil. Não, acho que não seria nenhuma contraindicação. Acho que a ideia, como a gente está passando por uma situação de maior estresse, de maior incerteza, se esse jejum te causa um estresse, isso não é bom, né? Então, pessoas que estão sob estresse, estão com fadiga crônica, estão ansiosas, e eventualmente passam com a gente aqui na clínica, eu não vou orientar ela a fazer alguma orientação muito radical, que gere uma outra dificuldade na vida dela. Se esse jejum, se você se sentir confortável fazendo jejum, se nas horas de não jejum você se alimentar bem, não vejo nenhum problema, tá? Lógico que você ficar desguarnecida nutricionalmente também não vai ser bom nesse momento, né? Não, Então, pessoa, não é a hora de às vezes fazer, ela também, nada radical. faz um jejum e nas horas de não jejum ela também não come. A ideia não é entrar em desnutrição, tá? O jejum, a pessoa está achando que jejum é não comer mais, virar, né? Você vai ficar desnutrido uma hora também não vai ser, não é tão quanto mais melhor, né? Então tem Eu todo um tenho uma equilíbrio. amiga que faz 36 horas de jejum. Cara, aí eu tiro o chapéu. Eu acho um absurdo, porque 36 horas na raça, meu Deus do céu. Eu acho assim, uó. Não, realmente. Imagina. Eu faço uma vez por semana, o de 16 horas, geralmente de domingo para segunda, eu fico até o almoço sem comer. Uma vez ou outra eu acabo, quando o dia está mais corrido, fica um pouquinho mais fácil, né? Aí um dia mais corrido eu acabo indo um pouquinho mais longe, um dia ou outro eu acabo, às vezes na própria segunda-feira, indo até umas 15 horas e consigo, então aí daria mais ou menos das 10 às 15, né? O que chegaria aí a uns 18 horas aí de jejum. É, né? o máximo que eu também já fiz. Quando eu fazia, eu jantava às 6 em ponto, e aí eu só ia almoçar no outro dia, meio-dia. Só que, Beto, eu cheguei numa fase que, assim, eu comecei a ficar só pensando em comida da meio-dia às 6, entendeu? Aí não estava me fazendo mais bem, e aí eu chutei o balde do jejum intermitente. E mesmo porque a minha rotina mudou muito, né? Eu só pra rua, muita estrada. A minha ponte aérea é grande aqui, né? Entendi. Cosmópolis, Paulínia, Itatiba, Campinas. Então o jejum não entra mais na minha rotina de jeito nenhum. E a sua própria composição corporal hoje, Lívia, ela já você não tem mais tanta necessidade. O que eu percebi também, que pessoas que eventualmente não têm resistência à insulina, não têm glicemia mais alta, hemoglobina glicada elevada, alteração nos níveis de colesterol, não são inflamadas, elas não veem, às vezes, benefícios mais palpáveis no jejum. Eu já vi pessoas, às vezes, já com uma composição corporal ótima, passarem a fazer jejum de 24 horas e não mudarem nada o corpo delas. O que se provou mais é a relação com pessoas que têm um grau de obesidade maior, uma resistência à insulina maior, uma glicemia maior, né? A hemoglobina glicada mais elevada, o perfil de colesterol melhor, por realmente ativar uma enzima que se chama AMPK. E essa enzima ela ativa uma cadeia de processos benéficos à sensibilização da insulina. Ela diminui a inflamação, ela diminui o açúcar no sangue, ela melhora o perfil de colesterol, ativa a lipólise, promove a longevidade. Então, o jejum seria mais benéfico nessas pessoas. Em pessoas que eventualmente já estão com uma sensibilidade mais alta à insulina, como é o seu caso, que tem um perfil de insulina mais baixo, às vezes até fica com um pouquinho de deficiência de massa muscular, bioimpedância. Às vezes ficar passar muitas horas de jejum pode realmente às vezes, nem ser tão legal, às vezes nem tão necessário, só porque está se falando. Então vamos também, eu advogo a favor de você personalizar. Todo mundo tem que tomar vitamina D? Não. Todo mundo tem que fazer jejum? Não. Todo mundo tem que fazer atividade de força? Eventualmente, uns mais, outros menos. Eu vi uma aqui perguntando que eu sou muito magra, pressão baixa. Pode ser, eu vejo isso, essa correlação entre mulheres com pouca massa muscular e pressão baixa é muito notório. São pessoas que eventualmente vão se beneficiar de mais treinos de força do que treinos aeróbicos longos. Né? Uma pessoa que já tem uma massa muscular muito avantajada, um endomorfo, né, que perde gordura com facilidade, talvez se beneficie de mais treinos aeróbicos de longa duração, de jejum mais longo. Né? Uma pessoa que não tem dificuldade de ganhar massa muscular, para que ela vai ficar fazendo 24 horas de jejum? Essa pessoa, que é uma pessoa que tem pressão baixa, que eventualmente, se fizer uma bioimpedância, vai ver que tem deficiência de massa muscular,
está descontente muitas vezes com o seu perfil físico, porque eventualmente não tem muito glúteo, na causa da mulher, não tem muita perna, ou o homem também não se sente com um tórax mais avantajado, e estão falando para ele que tem que fazer jejum. Aí ele vai eventualmente entrar em catabolismo, né? Tá, ok. Nas horas de não jejum, você pode compensar fazendo uma hiperalimentação, mas muitas vezes a pessoa não vai conseguir. É muito mais fácil você dividir ao longo do dia. Se você é magro, eu realmente com sensível à insulina e com uma glicemia mais baixa, eu não recomendo. Se você quer ganhar massa muscular, né, eu não recomendo você fazer jejum. A não ser que você, nas horas de não jejum, tenha um aporte calórico, tenha um aporte proteico de carboidratos são muito bons. Né, porque aí sim você vai acabar compensando. O que fica difícil, imagina se o cara não comeu das 8 da noite ao meio-dia. Ele vai ter que comer muito bem naquele período, né, para compensar aquelas horas de não jejum. Como a grande maioria das pessoas estão acima do peso, estão descontentes, eu vejo a informação ser muito mais voltada para essa maioria que eventualmente tem sobrepeso e obesidade, né, que acaba sendo uma verdade até. Se você sair falando, né, sem saber quem está sendo seus ouvintes, se você falar para obesidade e sobrepeso, vai ser muito mais fácil você acertar. Né? Então, os magros estão em minoria. Né? Então, a população que tem ectomorfa, que tem dificuldade de ganhar massa muscular, está em minoria. Porque isso foi uma desvantagem. Na pré-história, pessoas que não estocavam energia com facilidade morriam rápido. Então, quem que sobrevivia mais? Pessoas que conseguiriam acumular mais gordura e acumular mais músculo com facilidade. Que hoje são os obesos com sobrepeso. Que são pessoas que hoje vão ter até mais facilidade para ficar em jejum e que teria até mais indicado o jejum. Né? Então, uma pessoa magra, na pré-história, onde que você comia uma vez por dia e olhe lá, como que ela ia sobreviver? O que aconteceu? Elas não sobreviveram. Por seleção natural, os ectomorfos magros ficaram em minoria e os mesoendomorfos ficaram em maioria, o que acabaram gerando mais pessoas com mais sobrepeso. Lógico que isso somou-se a isso, né? A alimentação totalmente desregulada, né? Inúmeros fatores aí que tivemos nos últimos anos, alimentos processados, né? Orientações nutricionais que, ao meu ver, não foram de acordo né, com o emagrecimento, pelo contrário. Então, isso tudo fez com que essa seleção natural fizesse com que tivéssemos mais obesidade, né, nos últimos anos. Então, estão em maioria. Mas a tendência agora é o contrário. Porque agora, o que vai acontecer? As pessoas com sobrepeso e obesidade, né, vão eventualmente morrer mais cedo, vão acabar se reproduzindo menos também e vão acabar ficando em minoria. Então, a tendência é a gente, com uma maior facilidade em ter comida, os magros passarem a ser maioria, né? E a gente ter menos, eventualmente, caso os obesos também não se cuidem, né? Com conhecimento hoje, a ideia é que pessoas com sobrepeso e obesidade acabem se cuidando e evitando aí a morte precoce, né? Porque a gordura é inflamação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Gordura, inflamação não faz bem. Sem dúvida. Eu não anotei, né, antes do nosso bate-papo, mas teve uma seguidora minha que ela perguntou como perder a gordura da circunferência abdominal, mesmo estando em quarentena. Eu não ia colocar aqui, mas aí agora, como a gente já adiantou bastante, eu acho que dá tempo de você dar umas dicas para ela. Perder a gordura abdominal mesmo em quarentena? Tem que ver, a gordura abdominal, às vezes a pessoa confunde, porque às vezes ela tem pouca massa muscular e a falta de massa muscular acaba dando um certo recheio e acaba dando uma flacidez abdominal e a mulher acaba confundindo. Né? E se for esse o caso, eu recomendo fazer atividades de força, né? Um treino funcional, né? Sempre é bem-vindo, uma atividade, mesmo que seja com o peso do próprio corpo, você manter uma alimentação, né? Com um bom aporte calórico, proteico, e de carboidratos, caso você seja mais magra, com flacidez abdominal. Caso você seja aí mais fortinha, né, você já perceba que tem mais massa muscular, né, tendendo mais ao sobrepeso, aí sim se resguardar, aí sim fazer o jejum, fazer uma atividade física aeróbica em jejum, né, comer menos carboidrato, aumentar o aporte de proteína, o aporte até de gorduras, né, para facilitar a sua saciedade, né, evitar o açúcar, evitar a farinha de trigo. Tudo isso acaba ajudando você a eventualmente queimar a gordura, né?
Então, se manter, seriam as mesmas indicações. Aqui a gente tem mais dificuldade agora porque a gente está sem academia. Então seria mais difícil a gente ter uma rotina melhor em atividade física. Mas não acho que isso também seja um grande problema, né? Afinal, estamos também com o tempo. Então não veria nenhum problema. Eu tenho feito um treino da Calça AD. Ela tem um aplicativo, né, pelo Hotmart. E são boas as aulas. Eu tenho feito. Eu termino aqui em casa suada das aulas dela. E às vezes na academia, você sabe que meu treino não é leve, eu não saio suado igual o treino que eu tenho feito na Calça AD aqui em casa. Caramba, que legal. Dá para fazer. O pessoal acaba se acomodando, né? E, né, a gente tendo academia acaba sendo poxa, tem o fator social, tem o fator ali que você se comprometeu, pagou. Então acaba sendo um estímulo, né? Agora está na sua casa, se levantar ali acaba tendo esse gatilho, né? Precisa desse gatilho para você começar a fazer, né? Mas eu produzo muito mais o dia que eu já acordo, espero um pouquinho, dá umas 9 horas eu venho aqui, faço alguma coisa, eu faço yoga, eu faço treino da Cal, aí eu consigo começar a produzir. Porque senão eu fico aqui, daqui a pouco eu estou na cozinha, estou abrindo a geladeira, vou vendo o que tem. Sim. É assim, eu já percebi desses dias que eu estou confinada há 18 dias. O pessoal, o que você precisa para estimular, é ir. Não tem nenhuma fórmula mágica para você mudar um hábito, é começar. Então, depois de 20 dias você fazendo aquele novo hábito, aquilo se insere na sua rotina, né? Não gosto de fazer musculação. Sinceramente, eu também não gosto. Não é gostoso fazer musculação. Eu aprendi a gostar sendo sua paciente. Porque eu lembro como se fosse hoje, primeira consulta minha, você mandou eu fritar 9 quilos de gordura e mandou eu pegar e criar vergonha na cara e me matricular numa academia. Eu passei a gostar. Você passa a gostar do resultado, você se acostuma. Tudo, né? Não que você goste porque seja prazeroso ficar com uma barra nas costas. Isso realmente. Eu tenho um orgasmo com fazendo agachamento. Não, ninguém tem. Eu duvido. Ai, que tesão fazer, né? Levantamento terra, é delicioso. Não é delicioso, é gostoso. Poxa, não é possível que alguém tenha prazer imenso, né, fazendo, né, uma atividade de força que está te esmagando praticamente, né? Aquilo lá, lógico, aí a produção de dopamina e serotonina que vem depois do treino acaba sendo benéfico, você se sente bem, aquela sensação de dever cumprido, e depois você vê o resultado, né? Então a gente acaba se viciando muito mais no resultado, né, do exercício. Fui lá, tive resultado, quero mais, né? E aí, do que necessariamente você ter prazer durante. Eu vejo como um remédio que você tem lá e fazer e pronto. Vai lá e faz, acabou, e aquilo vira uma rotina, e você começa a ver um benefício. Tem que colocar na balança. O que você prefere? Eventualmente passar por isso, por um certo sofrimento ali durante aquele momento, mas se sentir bem consigo mesmo, com a melhora de autoestima, ou não ter sofrimento e ficar com a autoestima péssima. É simples, né? Você pode escolher entre esses dois cenários, né? As pessoas querem... Elas não querem passar o sofrimento nenhum, ela quer continuar comendo chocolate tudo e quer ficar com a autoestima boa. Não vai dar, né? Eu acho que vai ter que... A pessoa mentalmente, seja tomando algum medicamento, suplemento, indo no psicólogo, fazer uma terapia, seja o que for, fazer alguma coisa para tentar você vencer equilibrar isso aí, né? Essas dificuldades, eventualmente, de passar por um leve sofrimento ali para chegar num objetivo, né? Tem gente que vai ter que passar por um leve sofrimento para ter sucesso na vida, para crescer, para ganhar dinheiro, para colocar comida em casa, né? Senão não consegue nem comer, né? Então... Eu confesso que, na verdade, assim, o que eu também queria lá atrás, né? Eu mudei. Todo mundo quer um milagre. Ninguém quer ter aquele esforço, porque realmente não é fácil. Eu lembro, o meu primeiro ano foi torturante. Eu queria morrer de ir para clipe, encarar o Rafa com aquelas anilhas gigantes. Era tortura. Aí eu fui, e você sabe que meu processo foi lento, né? Meu organismo foi assim. Só que a cada pequeno sucesso que eu tinha, eu aprendi o quê? A comemorar. Então, assim, é isso que a gente, e o geral das pessoas, não quer. Você quer resultado imediato. Sim. Eu quero fritar 10 quilos de gordura em 3 meses, ficar sarada, 6 packs.
Não vai ter. Não vai. Comigo, eu levei 3 anos para chegar Sim, onde eu sim. queria e ainda vou dizer que não tá bom. Sim, mas a gente é normal, vai ser um eterno insatisfeito com o corpo, a gente não vai... Todo mundo que... Você pode pegar as pessoas mais admiradas esteticamente, elas estão insatisfeitas, né? E lógico que o excesso também vai ser até ruim, né? Talvez gere um transtorno de ansiedade, mas tudo é normal, as pessoas sempre estarem insatisfeitas e você usar essa satisfação até como um fator motivacional, né? Até também respondendo uma pergunta que é bem comum, a Marjorie, aí, a mulher de um grande amigo meu, perguntou aqui se o whey deve ser consumido antes ou no pós-treino para melhor ganho de massa muscular. O que está se vendo hoje, Marjorie, aí para todo mundo que pergunta desse consumo de whey, hoje uma paciente minha perguntou sobre isso também, é você ter um bom aporte proteico para a sua composição corporal ao longo de 24 horas. Né? Então, o whey você pode eventualmente consumir longe do treino. Acaba sendo um facilitador para que você atinja a sua meta proteica. Então, eventualmente você pode treinar à noite e fazer um shake de manhã com whey protein. Eu faço isso muitas vezes. Quando eu treinava à noite, às vezes fazia um shake matinal. Mas eu tinha uma meta proteica diária, né, que eu estabelecia e tentava bater aquilo espaçando. E o ideal é que vocês espacem. Comer muita proteína durante um momento só, a absorção não é boa. Então, o ideal seria espaçar ao longo do dia, do momento que você está acordado, logicamente, né? Então, não tem essa... Tinha aquela coisa do time ali pós-treino, você tinha que fazer a suplementação. Eventualmente, você pode chegar em casa e comer um filé de frango, um filé, ovos, um alimento sólido de pós-treino, né? Lógico, comer um filé antes do treino, já ir treinar pode não ser interessante para a digestão, mas o que vale é ao longo do dia. Perfeito, Beto. Perguntar. Eu tô rolando aqui, teve bastante pergunta, mas acho que eu perdi. Na verdade, também sabe o que eu acho, Beto? Muitas pessoas, assim, né, sempre prolongaram. Por exemplo, passou o ano novo, eu vou fazer dieta. Mas pensando bem, vou fazer dieta depois do carnaval. Aí o que aconteceu? Quando veio a quarentena, vocês vão falar, nossa, é agora que eu não vou fazer mais nada, né? Tem muito disso, né? A pessoa vai postergando. É o e que a aí gente agora mais vê, né? toda a culpa é da quarentena. Não, e você vê, as pessoas, não tenho tempo, não faço, tenho tempo, também não faço. Saí de férias, não fiz. Passou Natal. Como é que faz dieta no Natal? Como é que faz dieta no Réveillon? Como é que faz dieta no Carnaval? Como é que faz dieta na quarentena? Né? As pessoas acham que vai acabar, né? Que vai chegar um momento da vida que você vai ficar numa bolha e você vai ficar lá e não vai ter nenhuma tentação, e ninguém te chamando para nenhum evento, né? Vou começar porque vai ter só a última festa nesse sábado, na segunda eu começo. E no sábado não vai ter. Ninguém vai te chamar para nenhuma festa, né? Sua mulher, seu marido, seus filhos, seus pais não vão fazer aniversário, né? Não vai ter nenhum evento mais social, né? Ninguém vai casar, ninguém vai te chamar para nada. Então, você vai ficar isolado ali, negando todos os seus eventos sociais, né? Então, também chegar num equilíbrio aí entre você ter uma vida social, que todo mundo vai ter, eu tenho, todo mundo que chegou num corpo admirado aí, que eventualmente seja admirado por alguém, que conseguiu chegar nesse equilíbrio entre você ter esse prazer social e estar num corpo que você se sinta bem também. Eventualmente, se você também não quer chegar nesse corpo, também, não vejo nenhum problema, tá? Não, o pessoal começa a falar que é gordofobia, não sei o quê. Vigorexia. Tem que tomar cuidado no que a gente e as fala. Pessoas e as pessoas que estão me procurando, eventualmente, que me acionam e também, né, estão nos seus cursos, elas são pessoas que estão interessadas nisso, né? Então, por isso que a gente também dá tanta informação disso, porque elas estão atrás disso. Né? Então, se você realmente não está atrás, aí eu já recebi essa crítica, a gente porque só fala disso, mas, as pessoas que me seguem, eu fiquei conhecido falando disso, eventualmente, como outros colegas foram falando de, eventualmente, como chegar num corpo desejado, né? Como, eventualmente, o que tem para se fazer de forma saudável, não saudável, tipo, ou seja, o papo do nosso meio é esse, né? Então, não é nenhuma ojeriza contra quem não quer, tá? Ficar dessa forma. É só porque as pessoas nos acionam pensando nisso, né? E você está atendendo online agora, nessa época? Maioria aqui online. Maioria online. Maioria online. E
Teve uma que perguntou aqui a grande Aladino, perguntou o que faz para prevenir. Para prevenir, por enquanto é só confinamento mesmo, Aladino. Essa é a melhor forma, principalmente, né, quem pode aí não, né, lógico que também tem profissões aí que não tem como não trabalhar, mas quem pode realmente, confinamento é o que realmente ajuda na prevenção. E, eventualmente, o que a gente está falando aqui para a imunidade, né, como suplementação, alimentação, atividade física, né, uma coisa só não vai ser como vitamina C previne o coronavírus. É como você falar se testosterona faz você ficar forte. Sem fazer mais nada, não. Né, é um conjunto de fatores, né, que faz eventualmente alguém ter imunidade e faz alguém... Se você nunca fez nada até hoje, só está querendo tomar vitamina D, não acho que você vai ter tanto benefício assim. Então, o que você fez nos últimos anos, é sempre até aquela coisa, né? Ver a conta, né? Então, poxa, você tem sempre uma continha. Você fez tudo errado nos últimos 10 anos, pode ser que venha a conta, né? Você fez tudo certo nos últimos 10 anos, a conta vai ser talvez positiva a seu favor, né? Então, a vitamina D eventualmente ajudaria o cara que está se cuidando, está fazendo exercício, está se alimentando bem, né? Então, a vitamina C que seja, seria um bom complemento, né? Olha, Beto, eu acredito que a gente conseguiu responder todo mundo. Ô, Beto, vamos aproveitar que a gente está aqui rolando as perguntas. Vem um pouquinho mais para cá, vamos fazer uma selfie para eu postar a nossa... Você está bem aonde tem o... Aí... Vamos ver se eu vou dar conta. Quem faz isso para mim é a Mari. Aí, consegui. Aí eu posto lá depois e vou deixar a live por 24 horas. Agora, por 24 horas ali no meu Instagram. E... A Jane Penteado que perguntou da N-acetilcisteína. É um suplemento excelente, a N-acetilcisteína é um antioxidante. O pessoal usa muito como expectorante, mas ele pode ajudar muito na imunidade, né? Principalmente com selênio, aumentando a L-glutationa. Tem até correlação com uma outra pergunta aqui de uma pessoa que falou de oxandrolona. A oxandrolona pode esgotar a glutationa, o que é ruim para a imunidade, né? E a N-acetilcisteína ajudaria na produção de glutationa, sim. O que é bom. Eu não sabia que podia esgotar. Muito boa, bem pertinente. A quantidade de vitamina D também, a Marjorie perguntou, também acaba sendo individual, Marjorie. Vai depender muito desses exames, né, do PTH, do calciônico, da sua condição, né, uma mulher com osteoporose, né, um fator de risco, uma doença autoimune. Talvez a dose acaba sendo individualizada. Não dá para a gente falar, todo mundo vai ter que tomar uma dose de vitamina D. Realmente não é querer ser chato, é porque realmente há-se essa individualidade, como a própria Nívia falou, que ela nem precisa porque ela já tem um nível super bom, né? Então, realmente a gente vê que tem essa discrepância. Obrigado aí, grande Claudião. Obrigado pelo elogio. A gente já está quase que terminando, porque se não dá 1 hora, ela cai. E aí eu não consigo nem salvar. A gente fez 50 minutos de live, até que foi bom. Passou rápido, 50 minutos. Passou rápido e acho que a gente conseguiu responder todo mundo. Acho que foi mesmo. Aqui a Mari perguntou da vitamina C efervescente. Eu gosto mais da efervescente, assim, pelo menos nos dias de hoje. Estou usando efervescente também, em relação à vitamina C. Mas, Beto, super obrigada. Beleza, Nini? Você ter né, aceitado o convite, né, disposto aí do seu tempo. Imagina. E vamos fazer mais vezes. Eu te agradeço, com certeza. Marcaremos outras aí. E dia 3 de outubro, se Deus quiser, e coronavírus não atrapalhar. Estaremos vivos, vitaminados, fortes. Com o Vitor Sorrentino, a Paula Camposan, legal. a Cari Talima e a Mariana Mendes falando sobre ansiedade, sobre depressão, numa visão funcional. Ia ser mês que vem, né? Maio, né? Ia ser maio, dia 30 de maio, mas tudo cancelado. Aí agora vai ser 3 de outubro, se tudo correr. Não, vai bem, correr. Né? Vai correr. Mas vai correr. Com certeza. Mas isso aí, obrigado, Nini. Muito obrigada. Outras. Valeu aí, pessoal que esteve aí. Marcaremos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí,
me procurem aí em inbox, se eu puder responder, será um prazer. Tá bom? Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Beto. Ó, tchau. beijão Beijo, pra Tati. tchau, tchau. Obrigado. Luiz está aqui te mandando um abraço. Manda outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.